O que aconteceu é que eu só vim ao mundo porque a minha irmã morreu. Pois ocorreu um acidente doméstico muito grave. Eles estavam, o meu irmão e a minha irmã, brincando na escada. Tinha um sótão, uma escada na casa que eles moravam, e ela caiu da escada. Tinha uns vãos nos degraus, e ela caiu por entre os vãos, e tinha uma planta dentro de um vaso embaixo da escada, e essa planta perfurou o corpo dela. Então, do acidente até o momento da morte dela foram 10 dias no hospital. Nesse momento as coisas já ficaram completamente desestruturadas, porque você perdeu uma criança de menos de 3 anos de idade num acidente doméstico, dentro de casa, né? Ocorreu o enterro, né? O velório, o enterro. Meu pai não quis que minha mãe visse. Ele ficou tão preocupado que ele acabou cometendo um grande erro, que não permitir o adeus, né? Não permitir velar, né? A morte. O meu irmão tinha 4 anos, era só ele e ela em casa o dia inteiro. E ele andava pela casa e falava assim: isso aqui não é minha casa, isso aqui não é minha casa. Eu quero ir embora de casa porque minha irmã não tá aqui. O que ela me conta é que a terapeuta falou pra ela que ela deveria engravidar novamente. Porque minha mãe tava assim, a ponto de desistir da vida, né? E aí minha mãe engravidou novamente, 4 meses depois da morte da minha irmã. Engravidou de mim. E eu nasci embaixo dessa sombra, né? Eu vim ao mundo de uma maneira muito difícil, né? Uma gravidez difícil, um parto difícil, uma missão difícil, que era a missão de salvar a minha mãe a princípio, porque minha mãe queria morrer. E no final das contas salvar a família inteira, remediar essa dor, consertar um erro, preencher um vazio, que são coisas assim que ninguém tem condições de fazer. E ninguém nunca me disse que eu tinha que fazer. Mas essa era a sensação. E essa história que eu só fui entender a história inteira, que eu nunca tinha nem ouvido a história inteira, ano passado. Meu pai faleceu, e aí a gente estava sentado, eu e minha mãe, e eu resolvi me perguntar: como é que você se relaciona com alguém que você não tem relação, mas que definiu a sua existência, né? O que acontece? Muitas vezes é chorar e conversar, sabe? E pedir ajuda. É muito estranho você viver a falta de uma pessoa que você não conhece. Mas eu tô o tempo inteiro buscando recuperar essa relação interna, simbólica. Quando eu perguntei pra minha mãe o que aconteceu, ela foi lá dentro, pegou uma caixa e pegou um tercinho que ficava na mão da minha irmã quando a minha irmã tava no caixão antes de ser enterrada. E ela me deu. E aí eu pus do lado da minha cama, assim, tipo, fica lá. É uma única coisa que eu tenho pra me deixar próxima da minha irmã. Eu me sentia sempre um tapa-buraco que não teve sucesso, que não tapou buraco nenhum. Vim pra fazer uma coisa que eu sentia que eu não fiz. Então, assim, foi muito difícil, assim, eu entender o meu lugar, eu poder sofrer. Eu sentia, pela maneira como as pessoas olhavam pra mim, que eu não podia sofrer. Se eu tivesse uma decepção com uma amiguinha da escola, com um namorado, com um machucado, com qualquer coisa que seja, ou com a minha mãe, qualquer coisa que seja, se eu chorasse muito, o olhar que era dirigido pra mim era um olhar de: você tem tudo, você não tem direito de sofrer. Você não passou pelo que a gente passou. Mas quando eu tava com 18, eu tava meio revoltada com a faculdade, eu tava infeliz. E meu pai falou assim: você tá muito revoltada. Você vai ter que fazer terapia. Eu falei assim: nossa, tá bom, ótimo. Aí eu entendi que toda aquela carga que eu sentia de ajudar a minha família, porque essa pessoa morreu, e agora eu tenho que remendar, consertar, curar, sei lá. Isso não precisava acontecer na minha família, isso nunca ia acontecer, porque você não consegue consertar uma coisa dessa. Mas você consegue ajudar os outros. Por causa da terapia que o meu pai mandou eu fazer, eu descobri que eu tinha que ser psicóloga. E eu descobri que um monte de característica que eu tinha na minha cabeça como defeito era a qualidade. E uma delas é justamente essa disposição para o outro. Aí eu comecei a ser terapeuta. E quando eu comecei a ser terapeuta, eu entendi. Porque eu comecei a ajudar as pessoas. Eu comecei a sentir que eu estava ajudando as pessoas de verdade. E acontece de uma maneira natural e me dá como uma espécie de alívio de fazer exatamente o que eu nasci para fazer.
Então eu sinto que eu consegui ressignificar mesmo um negócio que eu poderia ter carregado pro resto da minha vida como um peso, de não ter conseguido consertar esse problema na minha família, mas eu consegui trazer isso para outros lugares. Eu fui muito vigiada, fiquei muito em cima, assim, a minha mãe teve que se exercitar muito para não ficar me privando, né, de andar, de caminhar e tal. Mas eu acho que foi uma coisa que acordou ela, né, para a vida de novo. Ela desejou muito a minha presença, ela lutou muito para que eu fosse saudável, para que eu fosse feliz. E tudo que aconteceu dessa carga, dessas sensações que eu recebi de que não pode sofrer, porque seu papel é esse, seu papel é aquele, são coisas que meus pais não fizeram, minha família não fez de propósito, sabe? Eles estavam muito machucados, eles fizeram tudo que eles podiam fazer, eles encontraram essa solução maluca de ter outro filho, porque acharam que era isso que era o melhor, e foi bom que eu consegui fazer alguma coisa disso. Enquanto eu não consegui fazer uma coisa disso, eu fiquei muito sofrida. Mas a hora que eu entendi tudo, eu agradeci muito até essa decisão que no começo eu não gostava muito, não achava uma boa decisão. Quando eu estava na posição de filha, sem pensar muito bem nisso, eu falava, é egoísmo. Eles estão tendo um filho para resolver uma questão deles. E hoje em dia eu olho, eu não penso dessa maneira. Sabe? Eu acho que a gente tem um filho porque a gente quer ser família de novo, a gente quer uma chance nova para todo mundo, não só para si mesmo, mas é para todo mundo. Não é só a sensação de perda, mas eu querer sonhar de novo, eu quero sonhar, porque parece que quando morre um filho, morre o sonho. É uma tragédia tão gigante, e eu falo que o que precede o meu nascimento é uma tragédia, mas que se tornou uma coisa boa no final.